A solidão e isolamento são um dos problemas mais graves que nós temos hoje. E é muito irônico que na era das redes sociais e pessoas o tempo inteiro vendo notícias de outras pessoas e falando com outras pessoas em aplicativos, nós estamos mais solitários do que nunca. E algumas pesquisas indicam que 1 a cada 6 pessoas no mundo sofrem com solidão no dia a dia. E por mais que não seja oficialmente uma doença, aumenta a chance de todos os problemas que nós temos de saúde, desde questões de saúde mental, autoestima, doença do coração, simplesmente afeta tudo. Por isso eu decidi fazer esse vídeo falando sobre esse tema, que é um tema muito complicado e delicado, que afeta muitas pessoas, que inclusive é um motivo pelo qual tantas pessoas hoje acompanham tantos influenciadores, tantos canais do YouTube, e muitas vezes até tentam achar alguma figura de amizade ou afeto de tão sozinhas que as pessoas estão. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico e eu entendo muito essa questão de solidão e isolamento, porque eu passei muito da minha infância e juventude um pouco mais isolado, um pouco mais solitário, e acabou sendo um grande choque de realidade quando eu entrei na faculdade da medicina. E na medicina, basicamente, nós temos que falar com pessoas o tempo inteiro. Eu nunca esqueço a primeira vez que eu tive que entrar para conversar com um paciente, e foi uma experiência terrorosa, quando na verdade a pessoa estava lá, calminha, tranquila, só que eu fiquei super angustiado e super nervoso. E isso já faz muito tempo, isso é da época que nem tinha Instagram, nem TikTok. Na época eu tinha Orkut ainda, o Orkut que era no computador, não tinha aplicativo no celular pro Orkut, e eu já era isolado e solitário e percebia o efeito que tinha. Depois da pandemia, as coisas pioraram mais ainda, as pessoas se acostumaram a ficar em casa, ficaram cada vez mais em redes sociais, e desde então as pessoas se acostumaram a ficar um pouco mais isoladas e acabaram se acostumando também a interagir muito mais umas com as outras em redes sociais, aplicativos de conversas. Só que não tem como comparar você conversar com uma pessoa num aplicativo ou numa rede social, ou até mesmo vendo um vídeo, de você falar com uma pessoa de verdade. Eu já tô aqui no YouTube faz mais de 1 ano fazendo vídeos, e eu já percebi como as pessoas estão mudando a maneira que elas agem umas com as outras, principalmente quando a gente fala em relação a ter filtro daquilo que se fala. Aqui na internet as pessoas com muita facilidade falam coisas absurdas que não têm coragem de falar na vida real. E eu digo que não tem coragem de falar na vida real porque eu ainda atendo pessoas todos os dias, eu ainda atendo como médico, e nessas experiências de médico que eu vejo a diferença que é a pessoa na internet e uma pessoa na vida real. Só que o que mais me chama a atenção em tudo isso é que nós já temos uma geração que cresceu com as redes sociais, que é a geração Z, tá ali na faixa de 20 e poucos anos de idade, e tem uma nova geração vindo agora que desde que nasceu tinham celulares e redes sociais, e eles têm cada vez mais dificuldade de conversar e interagir. É muito difícil eu atender alguma pessoa que tem até uns 20 e poucos anos de idade e a pessoa ir sozinha na consulta. Quase sempre tem um pai e uma mãe junto, por essa dificuldade de interagir, dificuldade de conversar, dificuldade de manter contato visual. A maior parte dos adolescentes não consegue nem me olhar nos olhos e fica nervoso me olhando nos olhos. Só que aí a gente tem que lembrar que nós temos o outro lado também, porque não é apenas um problema de jovens e adolescentes que estão nas redes sociais. O Brasil está tendo um processo de envelhecimento. Nós temos mais pessoas com 50, 60, 70 anos de idade, muitas vezes que ou moram um idoso junto com outro idoso, e aí também acontece eventualmente de eu atender uma pessoa idosa que a cuidadora é outra pessoa idosa, e essas duas pessoas vivem sozinhas, elas não têm tanto contato. E quando a gente fala de pessoas com mais idade, de idosos, aqui a gente já tem outro problema, que as pessoas podem ter dificuldade de caminhar, dificuldade de sair, talvez não vejam locais públicos que elas sintam que são bem-vindas ou que deveriam sair. Aqui na cidade que eu moro, eu vejo muitas pessoas saindo, mas na maior parte das vezes é uma faixa de idade mais jovem, ou até casais até certa idade. É mais difícil a gente ver idosos saindo e fazendo coisas em grupos. E aqui a gente poderia até falar que sair de casa, caminhar, ter uma rotina, não é importante só nessa questão de isolamento social e solidão, também tem a ver com exercício físico, movimentar o corpo, toda a saúde como um todo. Mas mesmo quando a gente fala só disso isoladamente, os números são muito assustadores. Pessoas que ficam isoladas e sozinhas, elas ficam mais deprimidas, mais ansiosas, têm mais doença do coração, têm mais risco de obesidade, tem muitos problemas diferentes, porque o ser humano se desenvolveu como um ser social. Por mais que no fim das contas a maior parte das pessoas por aí não é muito agradável, tem muita gente chata que fica dando pitaco na vida, a gente não consegue meio que viver tão isolado assim, é mais difícil. Claro que sempre tem alguém que é isolado porque gosta de ser, tem pessoas que são mais solitárias, eu entendo, mas para a maior parte das pessoas ter conexão com outras pessoas é muito importante. E aqui nós temos que lembrar que o nosso cérebro, o nosso corpo começa a se acostumar com algumas coisas. Quanto mais longe você fica de outras pessoas, quanto menos você conversa com outras pessoas, talvez seja mais difícil você voltar a fazer isso. A gente percebeu isso muito durante a pandemia e depois que a pandemia
pandemia acabou. Muitas pessoas que estavam mais acostumadas a sair, conversar com outras pessoas, deixaram de sair tanto. Hoje sentem um pouco mais de estranheza. E outra coisa muito importante é que hoje com essas redes sociais, a gente sempre fica vendo as pessoas postarem algo feliz, animado, tá todo mundo bem o tempo inteiro e você pode começar a se comparar com as outras pessoas, achar que todo mundo tá melhor, achar que as pessoas estão falando de você e falando mal de você e pode virar uma bola de neve de problemas muito grande. Ou seja, você pode ser uma pessoa que já vive sozinha, uma pessoa que é mais isolada, acha que ninguém gosta de você porque ninguém convida você pra fazer alguma coisa. Além disso, pensa que todo mundo tá aproveitando a vida e você não está conseguindo aproveitar a vida, que todo mundo está sendo super produtivo e fazendo coisas muito legais e só você não consegue fazer essas coisas legais e ser super produtivo, e isso gera muita angústia e muito problema. E eu, como um ex-solitário, assim por se dizer, aprendi uma coisa muito interessante na vida, que é a melhor maneira de sair disso é tentar ativamente sair disso. Se você tem algum conhecido, amigo ou qualquer pessoa que você suporte, pelo menos tente ter um contato com essa pessoa, tente convidar essa pessoa para fazer alguma coisa. Se ela não puder naquele dia, tente outro dia, tente outras pessoas. É muito importante tentar ativamente ter contato com outras pessoas, sair de casa, fazer coisas em grupo, fazer atividade física em grupo. Quanto mais contato tiver com outras pessoas, melhor. E novamente, eu sei, eu sou uma pessoa que é um pouco mais solitária, eu sou um pouco mais isolado e eu sei que pessoas podem ser insuportáveis e falar coisas muito chatas, mas realmente vale a pena, porque no fim das contas, quanto mais as pessoas ficam isoladas e sozinhas, pior elas se sentem e mais alvo elas se sentem na internet. Tem muito influenciador, tem muitas pessoas criando conteúdo aqui no YouTube que tentam fingir ser suas amigas, que tentam preencher essa solidão e esse isolamento para tentar vender alguma coisa. Tanto o Instagram, quanto o TikTok, quanto o YouTube são mercados. As pessoas estão aqui para vender, querem que você compre algum suplemento o tempo inteiro para ser mais saudável, querem que você compre algum produto que a pessoa está ganhando um cupom de desconto. Aí você está ali achando que aquela pessoa é legal, que aquela pessoa tem uma vida legal, que a pessoa conversa com você e no fim das contas a pessoa só quer vender alguma coisa porque ela quer ganhar dinheiro com isso. Ela quer ganhar dinheiro em cima da sua solidão, em cima do seu isolamento. Por isso que eu decidi ter esse canal para falar de medicina de forma geral, saúde de forma geral, sem fazer o que a maior parte das pessoas está fazendo, que é fazer um monte de lista de suplementos milagrosos que você tem que tomar e ficar oferecendo cupom para ganhar em cima disso. Você não precisa de suplementos, você precisa ter uma vida saudável e dentro dessa vida saudável é sim importante ter conexão com outras pessoas. Então isso vale tanto para pessoas de mais idade e idosos, assim como aqueles jovens que tinham que interagir com outros jovens, conversar com outros jovens, que deve ser um bando de jovem insuportável, porque comunicação é muito importante. Enfim, se você assistiu esse vídeo até agora, eu realmente sugiro que se você não sai muito de casa, não faz alguma coisa com outras pessoas, tente fazer alguma coisa, mesmo que a pessoa seja chata, mesmo que você volte e ache que foi insuportável, no fim das contas lá pra frente vai valer a pena. E você já tinha pensado sobre essa questão de solidão e isolamento e o quanto as pessoas estão sozinhas e o quanto muita gente na internet usa isso só pra explorar as pessoas? Se sente sozinho em algum momento, tem amigos, conversa com alguma pessoa, sai de casa pra conversar com as pessoas? Deixa aí nos comentários, já aproveita e deixa alguma sugestão de algum outro tema que você queira ver aqui no canal.